todos os carros lançados na Fórmula 1 2026, certamente o AMR26 da Aston Martin, o primeiro carro de Adrian Newey, o maior vencedor da história da Fórmula 1, o mago da aerodinâmica, é o mais esperado. Nesse vídeo a gente vai conhecer os segredos do AMR26, que foi lançado sem nenhuma pintura, estrategicamente, para esconder os segredos aerodinâmicos do carro, isso dito por engenheiros ligados a Adrian Newey na Aston Martin. Eu vou mostrar o comentário deles nesse vídeo, e além dos comentários deles, vamos ver também a impressão dos pilotos, de Fernando Alonso, e a entrevista com o próprio Adrian Newey comentando sobre as suas ideias ao longo desse vídeo. Um conteúdo super especial para quem quer conhecer os segredos da aerodinâmica nesse novo carro de Adrian Newey, nessa nova Fórmula 1. Quem já é veterano aqui no canal, chega deixando o like, porque esse conteúdo é especial. Nós vamos comentar, além do carro de Adrian Newey, também sobre os segredos dos engenheiros. Aliás, um conteúdo que eu já tenho aqui no canal, na descrição tem as playlists mostrando todos eles. A gente também trouxe essa semana as primeiras impressões de cada piloto sobre cada carro, um conteúdo bastante especial, tudo está na descrição, mas vamos direto ao assunto aqui, falar do AMR26. Esse carro que saiu com a pintura desprovida, todo preto, isso foi estrategicamente lançado pela Aston Martin, não sou eu que estou dizendo isso, eu vou trazer para vocês o pessoal de engenharia comentando sobre isso, e além do pessoal de engenharia, os próprios pilotos. Fernando Alonso, comentando sobre esse carro, já disse o seguinte: sei que algumas equipes fizeram dias de filmagem como testes no início de janeiro e depois a semana inteira aqui em Barcelona. Mas para nós foi realmente o primeiro dia, então acho que tivemos um dia positivo. Fizemos mais de 60 voltas e o carro está respondendo bem, então primeiro dia vem muito mais por aí. Aliás, um detalhe importante, eu vou trazer ao longo desse vídeo, a Aston Martin começou o desenvolvimento, o projeto do carro com 4 meses de atraso. Isso porque, além da contratação de Adrian Newey, a própria fábrica ficou pronta depois de certo tempo. A gente sabe que a Aston Martin começa tudo do zero, o túnel de vento estreou também depois de algum tempo, tudo é novo na Aston Martin, a construção do próprio carro em si, a caixa de transmissão, a chegada da Honda, e Adrian Newey começa o projeto com 4 meses de atraso. Com isso, a Aston Martin não foi para os primeiros dias em Barcelona, quase faltou esse teste, a exemplo do que aconteceu com a Williams, mas colocou o carro na pista, mesmo não tendo feito o shakedown. Além disso, Fernando Alonso ainda revelou um detalhe interessante sobre os mecânicos, quando ele disse o seguinte: no relacionamento com Newey e nas coisas que ele criou para o carro, o que vejo são todos os mecânicos olhando para ele e tentando identificar algum comentário que ele tenha feito sobre o carro ou algo que ele queira melhorar. Os mecânicos não sabem muito bem o que está sendo criado por esse carro, mas querem, olhando para as feições de Adrian Newey, ver se aquilo que ele idealizou de fato está acontecendo. Grande expectativa sobre ele, então os mecânicos olham para ver se ele torce a cara ou se fica feliz dentro desse AMR26, e Fernando Alonso ainda completou: eles querem ver se Newey conseguiu o que projetou e ele está sempre nos ensinando alguma coisa para nós sobre o carro. O próprio Newey, comentando sobre o AMR26, disse o seguinte: pela primeira vez em muitas temporadas, o regulamento tornou o carro extremamente compacto. A gente falou sobre isso em alguns conteúdos aqui do canal, esse conceito chamado Nimble Car, esse conceito colocado pela FIA para a temporada 26 em diante, um carro de entre-eixos mais curto, um carro menos largo, e todo esse estilo compacto torna ele com características de menor carga aerodinâmica. Consequentemente, todas as inovações de todas as equipes são voltadas para tentar otimizar carga aerodinâmica e, simultaneamente, a redução do arrasto aerodinâmico por causa da ênfase dos motores elétricos. Muito disso a gente tem falado aqui no canal, em outros conteúdos, portanto, se você não é inscrito, se inscreva, ative a notificação para você não perder esse material, porque um vídeo puxa o outro, um vídeo explica o outro,
e o que o próprio Adrian Newey está dizendo é o que a gente já trouxe em outros conteúdos aqui do canal. Ele complementa, está muito mais compacto do que acredito que já tenha sido tentado antes. A integração entre a aerodinâmica e a engenharia mecânica tornou-se essencial. Eu fico feliz de ter lido isso sobre a integração entre a aerodinâmica e a engenharia mecânica ter se tornado essencial nas palavras de Adrian Newey, porque foi exatamente isso que eu enfatizei nesse conteúdo que eu descrevi para vocês no início aqui desse nosso vídeo. Esse conteúdo, os novos segredos dos engenheiros da Fórmula 1 2026, eu trouxe entrevistas com vários engenheiros de outras equipes, Bob Marshall da McLaren, trouxe também de James Key da Audi, todos eles estão confirmando essas palavras que a gente lê na entrevista de Adrian Newey. Ou seja, tá certo a linha do que a gente está trazendo aqui de conteúdo para vocês, e ele ainda diz o seguinte: a direção que tomamos com o AMR 26 certamente pode ser interpretada como conceito agressivo, porque existem várias soluções que não foram tentadas antes. Isso torna o carro agressivo? Talvez sim, talvez não. Nunca vejo meus projetos como agressivos. Apenas sigo a direção que acredito será correta diante do que o regulamento diz. Importante um detalhe aqui. Muitas inovações que foram trazidas para esse carro da Aston Martin não foram vistas em outros carros dessa temporada. E de bate-pronto o pessoal já aponta com setinha aqui e ali e diz: olha, que coisa revolucionária, mas não sabe explicar o que está acontecendo. Ao longo desse vídeo, mais para o final, eu vou trazer uma engenheira aqui, trabalhar direto com a Aston Martin, que vai explicar ponto a ponto sobre esse carro e respondendo ou traduzindo todas essas inovações que a gente está lendo e está vendo no carro da Aston Martin dessa temporada. Foi falado sobre muitos pontos desse carro, principalmente dessas aletas laterais da asa frontal, o desenho do bico frontal, muita novidade desse carro, toda respondida ao longo desse vídeo ainda. Adrian Newey ainda comenta o seguinte: por causa do nosso cronograma comprimido, escolhemos uma direção específica e a seguimos. Se ela será correta ou não, apenas o tempo dirá. Ele tem contra ele esse fator. A Aston Martin terminou sua fábrica antes de Newey chegar, mas ainda estava colocando toda essa infraestrutura para funcionar. Os próprios integrantes da equipe vieram de vários times, até de fora da Fórmula 1, precisava construir essa sinergia de trabalho, essa cultura corporativa. Muita gente vem de outras empresas, outras companhias. Um túnel de vento novo precisando ser calibrado. A Honda chegando, integração de chassi, muita coisa nova. Um orçamento limitado também pelo próprio regulamento. Tudo isso foi um fator que pesou contra a Aston Martin e o próprio Adrian Newey admite isso. Então a gente espera um carro revolucionário. Temos que ver se isso não pesou na hora da construção. O ano de 2026 provavelmente será a primeira vez na história da Fórmula 1 em que os regulamentos das unidades de potência e dos chassis mudarão simultaneamente. Então é preciso saber pensar o carro de forma integrada. É um conjunto de regras completamente novo, que representa um grande desafio para todas as equipes, mas talvez ainda mais para nós, por conta de todas essas questões que são únicas da Aston Martin em relação a todas as outras equipes. Se você tem 4 meses a menos para desenvolver o carro, você perde muito tempo de pesquisa e desenvolvimento. Precisa, então, um cara como o Adrian Newey traçar uma direção muito específica, pegar todos os departamentos e fazer andar na mesma direção, o que não é fácil. Então vamos ver o que saiu desse carro ao longo dessa temporada. Ele ainda lembra o fato do AMR Technology Campus ainda estar em desenvolvimento e o túnel de vento Core Wave só ter entrado em funcionamento em abril, ou seja, muita coisa não pôde ser testada no túnel de vento, além do que eu só entrei para a equipe em março do ano passado, faz com que tenhamos iniciado esse ciclo em desvantagem. Foram 10 meses com um cronograma muito apertado em relação aos outros, em média, esses 4 meses a menos. A realidade é que só conseguimos colocar um modelo do carro de 2026 no túnel de vento em meados de abril, enquanto a maioria, se não todos os nossos rivais,
já tinha um modelo no túnel de vento desde o fim da proibição de testes aerodinâmicos de 2026, no início de janeiro do ano passado. Por isso, essa média desses 4 meses. Isso nos colocou em desvantagem em cerca de 4 meses, como eu venho comentando no vídeo, o que significou um ciclo de pesquisa e desenvolvimento muito curto. O carro só ficou pronto no último minuto e é por isso que estivemos lutando para chegar ao shakedown de Barcelona. O interessante é que, diferente da Williams, que não tinha esses problemas e que possui um túnel de vento próprio, embora não tão moderno assim na Fórmula 1, a Aston Martin, com todas essas dificuldades, conseguiu colocar o carro no shakedown de Barcelona, diferente da Williams. Elas são equipes que rivalizaram direto nas últimas temporadas. O que isso pode representar para um crescimento da Aston Martin, de forma a se aproximar das 4 grandes da Fórmula 1, Red Bull, Mercedes, Ferrari e McLaren. Mas quem comenta também sobre todas essas questões é Mike Krack. Ele já foi chefe de equipe da Aston Martin, hoje ocupa a função de diretor de performance, e ele comenta sobre esse desafio que a Aston Martin enfrentou da seguinte forma. Obviamente estamos numa situação tanto peculiar. Construímos uma fábrica do zero, instalamos um novo túnel de vento, contratamos um novo diretor técnico que assumiu o design do carro em atraso. Demos as boas-vindas à Honda, fabricamos nossa primeira caixa de câmbio em muitos anos. Tudo isso em meio aos novos regulamentos de chassi e unidade de potência, o que representa o pior e o melhor cenário possível para isso tudo acontecer. Ou seja, é o melhor momento porque você está no início de um novo ciclo, vai começar algo novo, nova regulamento, tudo novo, então vamos embora com tudo novo. Mas, ao mesmo tempo, para você saber fazer tudo isso funcionar, é complicado para a Aston Martin. Está sendo uma mudança enorme para nós, como equipe, sermos uma equipe de fábrica com todos esses regulamentos. Agora, Bernie Collins, que foi ex-engenheira da Fórmula 1, inclusive da própria Aston Martin, ele é atual comentarista do Sky Sport F1, ela é ligada na parte mecânica, mas conversando muito com a parte aerodinâmica, fez uma leitura de tudo que a gente viu no layout e design desse carro da Aston Martin para a temporada de 2026. E ela comentou vários pontos sobre o carro, então a partir de agora a gente vai conhecer a leitura que ela fez de vários pontos do layout, ela conhecendo a parte mecânica, inclusive dentro da própria estrutura da Aston Martin. Ela comenta o seguinte: não pintar é uma boa maneira de esconder os detalhes do carro. A gente vê aí, até no meio automotivo comum, né? Nos carros de rua, aqueles chamados carros mula, que vão pintados de preto e branco para esconder as linhas do carro. Eles colocam o carro na rua para fazer testes de confiabilidade e tudo mais, e esconder um pouco das linhas do lançamento. E no caso da Fórmula 1, o fato do carro ter pintado tudo em preto dificulta para o próprio engenheiro, segundo ela mesma diz. Essa foi uma sacada muito diferente que a Aston Martin fez para o teste de Barcelona. Para o engenheiro, fica muito difícil ver qualquer detalhes em movimento se o carro é filmado assim ou mesmo parado em fotos. Contudo, o que eu posso dizer como engenheira e analisando um carro rival é que os fãs e a empresa focam muito na superfície superior, porém é a parte de baixo do carro que ainda precisa gerar grande parte da força descendente e determinar o fluxo de ar para as partes de trás do conjunto mecânico. Lógico que a gente tem a ideia, né, de que o efeito solo foi finalizado na Fórmula 1, mas não é bem assim. O efeito solo foi reduzido de 75% da carga aerodinâmica do carro para 30% da carga aerodinâmica, e isso é importante também para essa geração de 26, onde a carga aerodinâmica será reduzida. Ou seja, você não pode prescindir do assoalho de uma forma absoluta, como muita gente está pensando. E ela observou isso com muito detalhe, que o fato da construção do carro está ainda enfatizando boa parte do efeito solo. É uma aposta que Adrian Newey vem fazendo, e ela ainda comenta o seguinte: o que posso dizer é que estão fazendo algo interessante com essa frente do carro, que é claramente diferente do resto do grid. A parte superior
do bico, ela está se referindo, está obviamente cortando o ar, mas esse perfil chanfrado na parte inferior é típico em cuidar como o ar se desprende e controla o stall no ar causado pela asa dianteira. Essa zona de baixa pressão, então do que ela está se referindo? Ela está mencionando sobre essa parte frontal do carro, o bico, ela se refere, está obviamente fazendo o mesmo movimento que os demais, mas essa parte chanfrada do bico da frente, que é a construção que o Adrian Newey está fazendo, que lembra muito os carros dele, da McLaren do ano 2000, ele cria a maneira de desprender o ar dessa região. Então vamos ilustrar um pouquinho melhor. Essa maneira chanfrada do bico frontal é o que ela está mencionando, que libera esse fluxo de ar de forma mais equilibrada para o início do assoalho, ou seja, cria menos turbulência e, consequentemente, equilibra mais o carro. Isso é uma leitura do que ela tem feito. E ela ainda comenta o seguinte: esse tipo de layout tem como objetivo direcionar o ar para a parte traseira do carro com o mínimo de perturbação possível. Está falando da turbulência do ar. O objetivo é usar esse ar sem turbulência para gerar mais downforce na parte traseira do carro. Esse perfil muito afilado na asa dianteira visa manter o ar em contato com a parte inferior o máximo limpo possível. Então, traduzindo aqui, a leitura que ela está fazendo e simplificando. O que Adrian Newey estaria fazendo na frente do carro é tornar a turbulência gerada pelo bico o menos grave possível, fazendo com que o ar percorra a parte de baixo do carro de forma equilibrada e otimizando a aderência traseira. Ou seja, o carro está totalmente equilibrado, segundo a leitura que Bernie Collins está fazendo. E ela ainda comenta: Newey é aerodinamicista da mais pura essência. Quem olha como engenheiro o que ele fez no AMR26 sabe que ele está posicionando o bico e a suspensão de uma forma que gere força descendente e a redução do arrasto ao mesmo tempo. De novo, lembro a vocês esse conteúdo em que eu citei exatamente essas questões. Um spoilerzinho desse conteúdo, a gente trouxe nesse material segredos da engenharia prováveis na Fórmula 1 2026. E dentre esses segredos, a gente citou o rake alto, o aumento do downforce, a inclinação, essa traseira um pouco elevada do carro, essa elevação da altura que aumenta o ângulo de ataque das asas, mas a gente também citou, dentre essas questões, além do rake alto, o fato do carro trabalhar muito a redução do arrasto aerodinâmico ao mesmo tempo que gera carga aerodinâmica. Por que essas duas coisas parecem contraditórias? Porque quanto mais carga aerodinâmica, maior é o arrasto do carro, a resistência dele. Então, como é que você trabalha isso? Como é que você gera carga e, ao mesmo tempo, tira arrasto aerodinâmico? Isso é o grande problema que vai ser ao longo desse novo ciclo de regulamento. Então, o que ela está dizendo aqui é exatamente o que a gente já apontou ao longo de outros conteúdos. Olhando o carro, acredito que esse foi o seu principal objetivo. Com isso, talvez ele não esteja tão focado no desempenho em curvas do ponto de vista mecânico. O que ele está fazendo é forçar a suspensão mecânica a um ponto que outros projetistas talvez não estão dispostos a explorar. Esse é o grande detalhe do Adrian Newey. Sempre ele trabalhou bem essa parte da suspensão, desde o Smart Leyton House de 1989, também os carros da Williams de 91, 92, os próprios carros da McLaren e também essa geração vencedora da Red Bull no período do efeito solo, que foi essa suspensão que conseguia andar mais enrijecida, mais baixa, perpendicular ao solo, sem perder a pressão da zona de baixa pressão debaixo do carro. Ou seja, esse lado da suspensão sempre teve muito ligado em todos os carros de Adrian Newey e ele está procurando repetir essa questão na opinião da Bernie Collins. O que ele está fazendo é forçar então a suspensão mecânica ao ponto que outros projetistas talvez não estão dispostos a explorar. Embora o efeito solo tenha sido reduzido de 75% para cerca de 30% nos carros deste ano, o assoalho ainda será grandemente responsável por gerar maior parte da força descendente. Com isso,
dá para entender a razão para a inclinação do reiki, que a gente tem comentado nos outros vídeos, que estamos vendo nos carros desse regulamento. Lógico que a gente não está vendo um reiki, que é aquela elevação da traseira do carro, tão proeminente como vimos em 2019, 20 e 21, mas ainda assim uma elevação da traseira do carro que ela vem observando e que nessa procura o Adrian Newey está explorando de uma forma mais agressiva. Dá para ver que a traseira do carro é visivelmente mais alta que a dianteira. É muito bom ver isso aqui acontecendo novamente. Uma outra questão que foi muito comentada é de onde surgem tantas ideias de Adrian Newey, por que ele consegue já dar um pontapé inicial muito dentro daquilo que se espera dos carros, ou seja, um carro muito bem nascido. Sobre essas questões, ela comentou sobre a parte das aletas ao redor da asa dianteira, o que parece ter sido uma sacada muito grande de Adrian Newey. Novamente, comentando sobre esse tipo de design das aletas laterais e que ela comenta sobre esse conceito do ar limpo para a parte traseira do carro, sem gerar toda essa turbulência. Com relação a todas essas pequenas aletas ao redor da asa dianteira e do formato do sidepod, tem um propósito. Eles servem para direcionar o fluxo de ar para a traseira. De novo, tá vendo? O mesmo conceito, direcionar bem o fluxo de ar para a parte traseira, até o difusor e toda a parte de trás com menor turbulência possível e, consequentemente, com a inclinação do reiki, gerar equilíbrio aerodinâmico. Então parece que ele está pensando o carro no seu sentido completo. De novo, ó, o reiki um pouco mais alto, a traseira um pouco elevada. Ela acredita que esses sidepods ainda estão de uma proporção, uma dimensão muito grande em relação aos demais, mas tem um segredo por trás disso que tem a ver com o fato de você ter o seu próprio motor. E ela comenta, os sidepods desse carro também são muito diferentes de algumas outras equipes que já vimos, porque eles são muito maiores. É uma das vantagens de ter seu próprio fabricante de motor e sua própria caixa de câmbio. Você pode controlar essas entradas de ar como quiser, de acordo com o projeto geral do carro. Então, a exemplo do que a gente viu na Red Bull, que a Red Bull começa com um sidepod de proporções grandes e vai afinando, 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 até começar com aquela trend de ter uma entrada de ar tipo boca de tubarão, que todo mundo começou a copiar depois, ideias de Adrian Newey inclinando mais os radiadores. Em outros conteúdos do canal a gente pode explicar um pouco mais a vantagem aerodinâmica disso, mas quem acompanha o canal há mais tempo aqui sabe que na época da geração efeito solo, o que significa essa inclinação do radiador e a diminuição do tamanho dos sidepods. Não conhece esse material? Se inscreve no canal para você não perder esses conteúdos. Além disso, sobre essa ideia de ideias, Adrian Newey foi questionado sobre o uso da inteligência artificial para gerar essas sacadas. E ele comentou o seguinte, o machine learning, ou o aprendizado da máquina, existe há muito tempo, essa questão da inteligência artificial do computador aprendendo o tempo todo, mas acabou substituído por uma sigla da moda chamada IA, inteligência artificial. Isso já existe há muito tempo, porém agora todo mundo sabe o que é IA. Na verdade, a IA, que a maioria das pessoas usa no dia a dia, é basicamente baseada em buscas na internet e reconhecimento de padrões diversos. Essa questão dos padrões diversos é o ponto em que ele foi questionado, porque aparentemente ele está usando sempre padrões aerodinâmicos que são muito conhecidos, tanto que a Bernie Collins está comentando em cima deles, e se ele não estaria tendo essas sacadas a partir da inteligência artificial ou das suas próprias ideias. E ele mesmo está comentando sobre o uso há algum tempo. Normalmente, eu não uso nada da internet, porque o que fazemos é algo muito especializado. Porém, existem casos de uso de reconhecimento de padrões para auxiliar em tarefas relativamente simples e até mesmo em estratégias de corrida por meio de simulações e teoria dos jogos e coisas assim. De fato, a inteligência artificial está muito presente nas estratégias das equipes. Reconheço que é empolgante para nós trabalhar com nossos parceiros para acompanhar esse ritmo que a inteligência artificial proporciona. É quase como se tivéssemos que continuar abrindo as nossas mentes para o que está disponível e a cada 6 meses aproveitar o máximo a evolução das coisas no mundo.
Mas o que você achou do AMR 26, o carro da Aston Martin, para essa temporada? Você achou revolucionário? Quer saber mais sobre o carro? Coloque nos comentários a sua opinião. Mas, acima de tudo, não deixe de se inscrever no Fórmula Brum para você não perder nenhum desses conteúdos, que eu vou deixar alguns na sua tela. E muito obrigado por assistir aos vídeos do Fórmula Brum.